A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que empreender em Angola não é fácil. Isto, assim, eu tenho que olhar para todo mundo, tem aqui uma colega também, empreender não é fácil, quer seja na advocacia, quer seja em qualquer outro campo. Talvez seja muito mais fácil para aqueles que têm dinheiro, já sabem quem tem dinheiro, não vou repetir toda hora que os meus colegas do painel têm dinheiro e eu não. Mas empreender é muito difícil, mas vamos dizer assim, difícil por quê? Pegando aqui a definição que a Isabel trouxe, talvez disse que empreender é criar um negócio novo que seja inovador ou melhorar um que já existe. E os colegas perguntem-se assim, estamos a falar de empreendedorismo na advocacia, ou jurídico, não é? E aqui vamos falar na advocacia. O colega vai se perguntar assim, olha, um advogado vai pagar imposto. Que tipo de imposto ele vai pagar? Se calhar vão ter de dominar isso. Um advogado vai trabalhar com processos. Que tipo de processos ele vai trabalhar? E para trabalhar nesses processos ele tem de ter competência técnica. Onde vai adquirir essa competência? E se colocarmos essa fórmula em Angola, alguém sabe aqui quanto tempo dura um processo judicial em Angola? Se calhar vou perguntar aqui aos meus colegas do ano, porque se forem despedidos por meio de um processo disciplinar instaurado pelo Mário, ele já disse que se tiver um problema laboral ele gostaria de tratar. Se forem despedidos, não que o do ano despeça mal, né? Mas se forem despedidos, quanto tempo acham que um processo judicial levará? Podem chutar. Colegas também, advogados, podem chutar, então. Eu até já fiz um vídeo, estou a aproveitar fazer publicidade aqui. Quanto tempo dura um processo judicial em Angola? No mínimo. É para vocês falar, vocês são meus colegas, quer dizer. Meus colegas, no mínimo 3 anos de duração. Então, vamos colocar na fórmula do empreendedor jurídico. Ele tem no mínimo 3 anos, se estipular maus honorários, para receber dinheiro. Então, se estabeleceu 10% do valor final, 10% do valor final ele vai receber provavelmente em 2025. Então, se o empreendedor só terá o tal dinheiro para empreender em 2025, como é que ele vai empreender? Vai ter de pedir dinheiro emprestado. Já estamos aqui, vai aproveitar o EGAS. Doutor EGAS, pode emprestar-me aqui 10 mil kwanzas, ou não, o valor da consulta, 50 mil, já ouvi que a consulta no mínimo no escritório EV são 50 mil kwanzas. 100 mil kwanzas, desculpa. Então, eu quero passar um panorama real. Empreender na advocacia é extremamente difícil. Nós precisamos de ter uma carteira de clientes. E o colega tem de se perguntar, como é que eu vou construir essa carteira de clientes? Para construir uma carteira de clientes, tem de construir um bom nome. E como é que vai construir um bom nome? Ao lado, estou toda hora a falar do Mário e Isabel, mas ao lado do EGAS, ao lado do Carlos Feijó e assim sucessivamente, é difícil. Então é importante que os colegas tenham uma estratégia. Vou falar da minha. Eu ainda estou em tempo, certo? Ainda estou em tempo. Vou falar de qual foi a minha estratégia para empreender. A minha estratégia foi simplesmente a seguinte. Não tenho nome. Eu tinha certeza que sabia fazer alguma coisa. Eu sabia que sabia. Não é? Não tinha dúvidas. Bom apetite, doutora. Não tinha dúvidas, mas não acabo. Não tinha dúvidas de que eu dominava as matérias. Mas eu não tinha nome nenhum. O que é que eu fiz? Associei-me a quem já tinha algum nome. E o meu objetivo sempre foi mostrar que eu era bom naquilo que eu tinha de fazer. Se tivesse de ir para uma diligência, meus colegas, eu seria muito bom naquela diligência. E lembro-me de um cenário, eu era estagiário, o Mário já tinha a cédula definitiva, e tinha um processo, eu ouvi o escritório onde o Mário estava na altura, eu disse, escritório grande, é um escritório muito grande, posso falar o nome? É melhor não. Tá bom. Estava num escritório grande, de um angolano mais ou menos português. E, sim, era um luso-angolano. Né? E então, o que que acontece? Eu sabia que era um escritório lá do topo. E eu gostava disso, porque se um estagiário enxovalhar um advogado daquele escritório, quer dizer,
está muito bom. E eu acho que enxovalhei o Mário, mas enfim, não sei. Isso é só para brincar. Exato. Então, o que é que aconteceu? Era um processo mais ou menos laboral, com com um pendor maior para obrigações. E eu disse, epá, eu se vou estar ao lado de um advogado de um escritório do topo, ele tem de saber que ali tem um advogado fusco que domina aquela matéria. E quando fui para lá, epá, eu senti que no início estava, epá, é um estagiário que vem. E tem uma determinada coisa que era proibida em termos laborais. Por exemplo, quando termina um contrato de trabalho, se o empregador tem que fazer um documento que é o certificado de trabalho. E naquele documento não pode conter nenhuma informação negativa. E felizmente, o outro lado meteu informação negativa no certificado. Eu disse, ainda bem. Peguei naquele ponto e levei para a Inspeção Geral do Trabalho, mas não foram multados, né, doutor? Na altura não foram multados. Exato. Mas, no fundo, o que é que eu queria focar era associar-me a alguém que tem nome e depois dar o melhor para que você construa o seu nome. Felizmente, a impressão que eu causei, doutor, foi boa, só para rápido mesmo, não vou dar o microfone aí. Bastante. Para mim, aliás, foi um dos melhores estagiários com quem eu litiguei, pela deontologia. Não fui eu que disse. Então, houve uma boa impressão. E qual é a consequência? Depois, o colega vai comentar, epá, eu aquele dia fui enxovalhado por um estagiário e tal. Epá, não que ele tenha sido enxovalhado. Então, e o nome vai. Depois de acabar o meu estágio, eu tive a oportunidade de ser convidado para pertencer a um outro escritório. Dei o meu litro e cheguei a sócio do escritório. E depois disto, entendi que estava na hora de abrir um outro escritório. Foi então que no ano passado, 2021, em meio à pandemia também, como o caso da Isabel, avancei para o JM Advogado. E aqui uma nota, uma consultoria grátis. Doutor Seca já domina, né? Se vocês têm um escritório individual de advocacia, o nome, vamos lá, doutor, como é que se chama? Exato, como é que se chama? Adilson. O doutor Adilson quer abrir um escritório de advogados, mas ele trabalha sozinho, escritório individual. A firma do escritório será Adilson Advogado e não Adilson Advogados. Advogados associados, não, é Adilson Advogado. Doutora, esqueci-me do seu nome. Jéssica Advogada e não Jéssica Advogados Associados. Mas se for uma sociedade como a do EV, né, EV Advogados, pode ser, EV Advogados, Sociedade de Advogados e assim por diante. Então, abri o escritório, mas não pensem que foi um mar de rosas. Eu costumo dizer assim, se você quer clientes que tenham dinheiro, você tem de aparentar ter dinheiro. Eu aqui estou com uma roupa que dizem dos marimbondos, mas eu não tenho dinheiro. Aparento. O escritório que está ali é de quilape também, não pensem que é uma grande coisa. Mas, no fundo, a ideia é transparecer que o colega efetivamente já vive bem. Tal como o Mário, tá vendo? Está a comer, tem que deixar um pouco de comida no prato, não pode acabar tudo. Então, empreender em Angola não é fácil, mas é possível. Mas para os todos conseguirem fazer, têm de criar um nome. Como é que se cria um nome? Associe-se a quem já tem um nome. Associe-se ao Egas, a Isabel, ao Mário. Associe-se a um colega, olha, o Seca. Depois, dê o seu máximo para que o trabalho técnico que o colega fizer seja realmente de qualidade. Você associou-se ao EGAS, mas estão a pedir para fazer uma peça processual. Eu vou contar aqui uma história, já contei, Seca já sabe, não vai lhe dar mais graça, mas essa é a última coisa que eu vou falar nesse ambiente, nesse momento, que é... Não, essa é a última. Em dada altura, tinha uma colega que estava conosco no escritório. Eu já contei várias vezes essa história. E a colega
apresentava-se muito bem, mas tinha a questão técnica, que depois de você, ok, veste bem, fala bem, mas depois tem de escrever bem também. E era para avaliar um processo de divórcio por mútuo acordo. O doutor já está lembrado de qual foi o resultado. Ela recebeu o processo de divórcio por mútuo acordo e tinha que qualificar a natureza do processo. E ela qualificou o processo como sendo, doutor, qual era a natureza que ela colocou? Natureza laboral. Entregou o processo de divórcio por mútuo acordo, natureza laboral. Por quê? Colega, diz-me, do que é natureza laboral? Ela disse, olha, porque aqui está escrito mútuo acordo. Então, por isso eu qualifiquei este processo como sendo natureza laboral. Então, meus colegas, construam um nome, associando-se em quem tem nome, a quem tem nome, e deem o vosso máximo em termos técnicos. Só assim terão algum dinheiro para empreender no ramo jurídico.